em relação ao trato desse contrato, ao trato nessa minuta, onde passou por diversos setores da Sabesp, o financeiro, o jurídico, e conseguimos chegar nesse valor que para a Sabesp parece absurdo e que para nós parece muito pouco. Mas eu acho que nós chegamos num denominador comum que possa satisfazer a todos. Dizer que a Sabesp tem hoje a quinta menor tarifa d'água no segmento residencial, a quinta menor do estado. Que um contrato de 30 anos, estabelecido nessa minuta, tem um diferencial. O diferencial, uma conquista das negociações. O diferencial é da revisão a cada 4 anos. Uma revisão que compreende até numa rescisão contratual, caso o cronograma de obras, de investimento, de aporte financeiro, de qualidade de água, não seja respeitado. Então nós temos a possibilidade, Bragança Paulista tem a possibilidade da revisão a cada 4 anos desse contrato. A capacidade, o interesse em manter essa relação com a Sabesp, em continuar mantendo a relação com a Sabesp. Evidentemente, na condição de administrador, de prefeito municipal, além de ter sido procurado por diversas empresas que se interessavam na água de Bragança, que se interessavam na gestão hídrica de Bragança, nós ainda optamos pela Sabesp, pela qualidade do serviço prestado e pela qualidade reconhecida até internacionalmente da Sabesp no meio hídrico, essa expertise conquistada nesse meio, mundial, esse reconhecimento em relação à Sabesp. Então, preferimos, por segurança, durante esse período de crise absurda, ainda confiarmos a nossa água na Sabesp. A fiscalização também tentamos, num determinado momento, que a agência reguladora saísse da Arcesp. A Arcesp, quase que obrigatoriamente, o governo do estado faz com que seja fiscalizada a Sabesp pela Arcesp, que é um órgão estadual, e soa meio como jogo combinado. Um órgão estadual fiscalizando outro órgão estadual. Me aprofundei nessa investigação, entre aspas, como que acontece, e constatei que o órgão fiscalizador, a Arcesp, ela de fato é extremamente rigorosa, o órgão é extremamente rigoroso com a Sabesp. Não raras as vezes, muito pelo contrário, constantemente aplica multas quase que milionárias à Sabesp e uma compensação, muitas vezes ambiental, como punição de algum deslize durante qualquer contrato de gestão formado nesses 364 municípios. Acho que não estou mentindo em relação a isso, né, Zé? A Arcesp é extremamente rigorosa e fez com que a gente passasse por cima da questão de fiscalização e aceitasse a Arcesp nessa minuta. É uma rápida explanação que, com mais propriedade, os diretores da Sabesp aqui presentes irão falar. Então temos aqui, como parceria com a Sabesp, a continuidade, cheio do nosso programa, do sempre separados, que é a separação do esgoto das águas pluviais. Temos também a implantação do programa Córrego Limpo, essa parceria com a Sabesp, que nós queremos fazer que surja isso aí rapidamente. No final do contrato, todos os investimentos realizados pela Sabesp, isso é o mais importante, talvez uma das cláusulas mais importantes, todos os investimentos feitos pela Sabesp durante esses 30 anos, todo o ativo da Sabesp durante esses 30 anos, serão de propriedade do município. O município sai zerado com a Sabesp para livre negociar
sem qualquer ônus, sem qualquer dívida, depois de 30 anos de contrato, o que não acontece hoje. Hoje, teoricamente, se judicializar qualquer processo, vai haver uma briga do ativo, do passivo da Sabesp, e o município pode ser que recorra numa dívida quase que impagável com a Sabesp. A renovação, o contrato, a negociação com a presidenta quase que nos obrigou que essa cláusula fosse pétrea, vamos falar assim, imexível, como já disse algum ministro alguma vez na vida, e dizer que talvez seja a grande cereja do bolo. Todos os investimentos da Sabesp ficarão para o município de Bragança Paulista. Hoje estimado em 250 milhões de reais. É isso? Contando a gente. 250 milhões de reais. É como se a Sabesp, depois de 30 anos, evidentemente captando dinheiro através das tarifas, mas se acabasse hoje, teríamos um investimento nosso próprio no município de 250 milhões de reais, dando até a possibilidade de nós, prefeitura, sermos os gestores da água. Talvez a grande maioria daqui, eu estou vendo onde cabelo branco, não vai haver daqui 30 anos a próxima renovação. Eu, por exemplo, acho que não vejo. Mas eu acho que é um grande salto de qualidade aí em relação a esse novo contrato que nós precisamos firmar. Por quê? Porque do jeito que estamos, nessa área nebulosa, a Sabesp não fazendo investimentos que deve fazer em razão da falta de contrato, a insegurança jurídica que isso tem nos trazido durante 2 anos, de estabelecermos parceria, de estabelecermos metas de cobrança de ambos os lados, sem o devido contrato legal. Por tudo isso, a prefeitura optou pelo novo contrato com a Sabesp. Mas essa não é uma decisão minha, essa não é uma decisão de governo, essa é uma decisão do povo bragantino. Se o povo entender que a Sabesp não é o melhor para a Bragança Paulista, nós vamos com ele. Mas a prefeitura precisava se manifestar, a prefeitura tinha que tomar um lado, a prefeitura tinha que decidir num determinado momento e expor à população o que foi nos oferecido pela Sabesp, o que não tem volta, pelo menos nesse momento. Pelo menos nesse momento. Porque se isso retroceder, eu não posso garantir, talvez os gestores da Sabesp não garantam, que isso ocorra no futuro. Que essas mesmas condições disponibilizadas hoje sejam, no futuro breve, repetidas. Eu não tenho essa certeza. Então fica aqui meu agradecimento pela presença de todos. Foi uma breve explanação e muito obrigado. E que transcorra muito em ordem na família. Gostaríamos de agradecer as presenças dos vereadores Marcos Vale e Jorge do Proerd. Convidamos a fazer uso da palavra o presidente da Câmara Municipal de Bragança Paulista, Tião do Fórum. Boa noite a todos. Não poderia deixar de estar presente nessa audiência pública devido à sua importância para a discussão de um novo contrato com a Sabesp. Por ser um período longo de 30 anos, devemos discutir muito antes da votação que deverá ocorrer nos próximos meses. Quero aqui agradecer a presença de todos e desejar uma boa reunião. Obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra a vereadora Rita Vale. Boa noite, senhor prefeito, senhor presidente, membros da Sabesp, o nosso secretário do Meio Ambiente, Xen, senhores vereadores, imprensa e público presente. Bem, eu creio que nas palavras do senhor prefeito e do nosso representante maior aqui, que é o nosso presidente da Câmara, o senhor Tião do Fórum, eu acho que exemplifica a importância desse encontro
e da abertura dessa audiência pública hoje, para que a população possa discutir ou esmiuçar ou tirar dúvidas, principalmente na equipe técnica aqui, que nós temos aqui da Sabesp, para que nós, vereadores, tenhamos muito mais subsídios e suporte, porque, afinal de contas, embora todo esse belo discurso, senhor prefeito, e toda a elaboração do contrato, ele acaba caindo no legislativo e nós seremos os condutores da aprovação e da avaliação final de todo esse processo. Então, eu desejo a todos uma boa audiência. Eu peço que todos sejamos assim, sucintos, que sejamos objetivos nessa audiência, para a gente não divagar na questão principalmente política, mas que a gente possa, na parte jurídica, técnica e administrativa, que a gente possa conduzir as dúvidas e os esclarecimentos para que a gente possa ter um trabalho bastante profícuo. Eu penso que a grande oportunidade, hoje até na minha página no Facebook, eu divulguei, como tem sido divulgado em toda a imprensa local e nos atos oficiais também, a importância desse momento para a população. Eu acho que diante desse esclarecimento e do posicionamento da população, de pessoas mais ou menos técnicas, é que nós vamos ter aqui uma conversa, uma discussão, para que a gente possa evoluir nesse trabalho com bastante positivismo. Eu agradeço a todos a presença e vamos continuar aí com a nossa sessão. Muito obrigada. Para o uso da palavra, o vereador Jorge Dobroerd. Boa noite a todos, boa noite, prefeito, boa noite, Tião, nosso presidente, boa noite, secretário Sheik, nosso amigo da Sabesp, e todos aqueles que estão aqui presentes hoje. Eu vejo com um certo cuidado nessa questão do contrato. A gente tem discutido muito, algumas reuniões que já se foi feita aí, nós temos alguns projetos que a gente vê que já está em andamento, né, que estão sempre separados e correm no limpo, mas eu tenho uma preocupação muito grande com a questão dessa manutenção desse trabalho. O contrato vai ser para 30 anos, a gente sabe que tem esse compromisso de 30 anos, mas eu gostaria de uma coisa mais imediatista nessa questão desses contratos. A gente percebe que os nossos rios estão aí poluídos, que precisam de um tratamento emergencial. Tenho participado de algumas reuniões do PCJ e a gente percebe que na parte baixa do PCJ temos uma grande necessidade de água. Seria na região ali de Campinas, a gente vê que aquela região está comprometida com a questão água. E nós somos produtores de água, então precisamos cuidar com mais qualidade dos nossos nascentes e da nossa qualidade de água em Bragança Paulista. Tivemos aí esse fato da água com essa qualidade meio estranha, né? Que automaticamente deve-se ter um cuidado maior, não se deve de imediato se dizer que se pode tomar a água ou coisa parecida, tem que se tomar esse cuidado, porque erros podem ocorrer, mas só que nós temos que estar focados nisso. Sem um compromisso com uma empresa gestora que seja de qualidade, eu acho que é fundamental. Mas tem que ressaltar algumas coisinhas também, que seriam o quê? Água de reuso. Nós estamos na Caete, depois eu gostaria que fizesse uma colocação sobre a água de reuso, acho que vai ter a explanação, né? Eu gostaria que falasse um pouquinho da água de reuso. Estamos no tratamento, e a água de reuso acho que está voltando já para a rede normal, né? Não está voltando para um reuso, que seria já a utilização dessa água, pela nossa falta e carência de água, e também o cuidado dos nossos lagos, né? Tem a situação da hídrica, também que tem essa questão com a Sabesp, que eu acho que deve ser focado com um pouquinho mais de qualidade também, essa questão da nossa manutenção. Então, só que é isso que eu queria ressaltar aqui e dizer que temos que ficar atentos e temos que ouvir muito antes de fechar os contratos. Então, percebo a dificuldade da gente dar uma resposta de imediato e a dificuldade do prefeito, né, de buscar toda essa questão também de como se vai fazer, como vai ser feito. Sabemos que tem as questões sociais, mas não podemos só ficar presos nisso. Temos que ter essa qualidade na firmação do contrato, com prazo, não só com o contrato em si. Então eu vejo com grande valia na discussão pública e que todos possam pôr sua colocação e a gente possa realmente fechar um contrato com uma empresa que seja aquela que melhor vai servir para a Bragança. Muito obrigado, boa noite.
uso da palavra o vereador Marcos Vale. Senhor vereador, estamos vendo aqui a ata do dia 28 de agosto de 2012, de uma audiência pública na Comissão de Justiça, entre os vereadores da legislatura passada e membros da Sabesp. O projeto chegou a ser enviado à Câmara para renovação naquela ocasião. E as principais questões que nós colocamos naquela ocasião, eu estava aqui até tentando, é que a Sabesp tinha feito um contrato com o São José dos Campos, do Jacareí, em que havia uma compensação financeira sobre o valor do contrato na ordem de 4% e 5%. E que o contrato previsto para a Bragança Paulista, naquela ocasião, que estava na Câmara, previa 0%, previa nenhuma compensação financeira, porque a Sabesp argumentava que estava fazendo a estação de tratamento de esgoto, que era um investimento bastante alto, que superaria aí, talvez, esse valor percentual. E nessa ocasião, o vereador Miguel Lopes, o Trabalho Pinto, o Toninho Monteiro, nós contestamos isso de uma forma contundente na própria comissão, conforme a ata, dizendo que a construção da ET não era investimento, era uma obrigação, inclusive firmada por TAC, em virtude da lei obrigada que o esgoto fosse tratado. Eu vejo que hoje nós temos uma situação um pouco diversa. Nós temos, a princípio, em relação a essa reivindicação, que era uma das principais, há outras, dos vereadores, em relação a essa, houve uma grande evolução, pelo que eu pude observar na reunião de hoje, também na reunião feita na Prefeitura Municipal. E a Sabesp se propõe a fazer um investimento inicial de R$ 50 milhões, isso? Mais outros investimentos, porque, aliás, levaria ao percentual que fosse igual ou superior ao desses outros dois municípios. Só para os vereadores e para a plateia ter uma ideia, a Sabesp arrecada, segundo estimativas, cerca de 42 milhões brutos por ano no município com a taxa de água. Se estiver errado, por favor, me corrija. E o investimento dessa conta chegaria a 4% do valor bruto do faturamento, o que me parece que houve uma evolução muito grande em relação àquela proposta inicial daquele projeto que seria votado 2 meses antes das eleições e nós, da Comissão de Justiça e os demais vereadores, barramos a votação por achar que era totalmente precipitado. Não, eu estou falando que na ocasião Bruto já era? Do 42 milhões, eu não sei se é do líquido, do bruto, em relação ao São José e coisas. Eu estou dizendo que nós barramos que a compensação era zero na ocasião. E também a votação era toque de caixa. Então, a principal reivindicação, eu estava vendo, tem outras aqui, como a existência de uma sede, porque a dificuldade que os vereadores e juristas encontram é que a Sabesp, ela não tem poder de decisão para coisas maiores. Nós vimos uma coisa maior, mas não possibilitar a outra, e isso gera uma dificuldade muito grande. Mas a principal reivindicação era exatamente a compensação financeira do investimento, porque me parece, pelo menos nesse aspecto, houve uma grande evolução. As outras questões, evidentemente, vão ser colocadas, vão ser discutidas, mas eu faço questão de ressaltar esse movimento da disposição de todos, da imprensa, para mostrar que os vereadores da Câmara Municipal, tanto dessa como da anterior, se preocupam muito, muito com essa questão e procuram sim que Bragança tenha um contrato com a Sabesp nas melhores condições para o município. Nós reconhecemos que a Sabesp tem um trabalho já consagrado, um trabalho que talvez uma outra empresa fosse uma aventura, mas queremos realmente
o contrato de Bragança tem a sua compensação. E nesse aspecto parece que eu estou melhor do que tanto. É claro que a discussão vai evoluir, há outros aspectos, mas eu queria fazer questão de registrar isso, inclusive documentários. Para uso da palavra, o vereador Padre Joselildo. Dias, presidente, Zé Carlos, presidente da SADESP, demais vereadores, público presente, secretário-geral, imprensa. Só um breve comentário. Primeiro, brincando, né? A Dilma tem tratado muito Bragança, né? Seja a Rousseff, seja a Pena, né? A Dilma Rousseff com mais de 150 milhões de reais aplicado no município, a Dilma Pena com esse acordo firmado anteriormente antes de deixar a presidência. Então, as Dilmas têm entrado no nosso município, que continuem assim, né? Mas eu queria só ressaltar uma questão aqui, prefeito. Primeiro, da importância dessa audiência e da abertura à participação popular. É fundamental que as decisões não fiquem trancafiadas em gavetas ao nível de governo, de instância, de legislativo ou de executivo, mas haja sempre essa participação popular. Em relação ao contrato, renovação ou a assinatura de um novo contrato, conforme for compreendido, nós precisamos entender um detalhe maior. Nós não podemos mais ficar trabalhando dessa forma, sempre na expectativa, ou jogando no escuro, sem sabermos o que será do futuro da nossa água, sem sabermos com quem brigar, sem sabermos onde vamos chegar. Enfim, são vários elementos que são fundamentais a serem trabalhados nesse período. Principalmente essa questão da contrapartida da SADESP e os benefícios que poderá trazer para o município. A somatória de tudo isso é muito mais do que parece, e espero que todos nós sejamos verdadeiramente contemplados. Além do que, a SADESP tem outras obrigações ainda, que é em relação aos TACs, a questão das APPs, e que nós temos que trabalhar bastante aí, em áreas de risco. Então há outros compromissos ainda que estão firmados e são importantes para a nossa cidade. Então cada um de nós faça a nossa parte, trabalhe, lute, e que se for o caso da elaboração desse novo contrato, de trabalhar em cima disso, de construir uma nova história, nós possamos estar muito cientes que a cada 4 anos nós temos um papel importantíssimo, que é de rever se a SADESP está ou não cumprindo o seu papel. Obrigado a todos, boa noite. Para atuar como mediador nesta audiência, convidamos o secretário municipal de Meio Ambiente, Francisco Schenck Araújo Braga. Boa noite a todos. Boa noite, prefeito Fernando Dias, vereadores, José Carlos e toda a equipe da SADESP. O prefeito Fernando Dias e os vereadores fizeram seus pronunciamentos sobre os serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto e sobre os aspectos positivos do novo contrato. E, neste momento, a SADESP irá apresentar maiores informações sobre a proposta de uma nova contratação do serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Após a apresentação da SADESP, será feito o debate. Por isso foram distribuídos a todos os participantes, todos os presentes nessa audiência, uma ficha de inscrição. Essa ficha aqui, ela foi colocada nas cadeiras. Quem quiser mais uma pode retirar com a equipe da prefeitura. Temos alguns funcionários que estão distribuindo esse papel. Foram distribuídas essas fichas para aqueles que quiserem fazer uso da palavra, possam, por gentileza, preencher o nome, instituição, profissão e registrar sua manifestação. Peço que todos tenham atenção.
Contou objetividade na fala, respeitando o tempo de 2 minutos e também respeito opiniões contrárias. As fichas poderão ser entregues aos funcionários da Prefeitura, então temos ali o Márcio, a Grazi, a Mariana, que elas vão encaminhar para mim. E as respostas serão formuladas a quem for competente para isso, de acordo com a inscrição e com o assunto em comum. Então, para fazer a apresentação, convido agora o senhor José Carlos, gerente regional da Sabesp. Obrigado pela atenção de todos. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença dos colegas da Sabesp, vereadores, secretários, funcionários da Prefeitura, pessoal da imprensa, né? Primeiro que eu me sinto muito honrado, né, como bragantino, está voltando para Bragança agora da Sabesp e está participando desse processo de assinatura de um novo contrato, um novo termo de relação da Prefeitura com a Sabesp. O Fernando ressaltou isso aí, eu também acho que esse momento é muito importante para todos, né? O saneamento, ele é um setor que normalmente ele não é muito visto, você não ouve falar muito quando as coisas andam bem. Eu duvido que alguém fora da crise de água, ali por algum momento em que o Jornal Nacional Fantástico abordou o tema água. Na crise, na falta e socorro. E eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão em favor da empresa, eu falo isso, de uma situação caótica do Estado, e hoje Minas e Rio de Janeiro também estão nessa situação, e a Sabesp até hoje ainda está fornecendo água para a sua população. Eu vou aproveitar algumas palavras anteriores, que eu acho que tem que fazer uma atenção, as questões relativas ao momento de Bragança da qualidade de água. A qualidade de água de Bragança sempre foi uma coisa de orgulho para todos os sabespianos aqui de Bragança, e a população sabe a qualidade que sempre foi ofertada nas suas torneiras. Nós tivemos dentro dessa crise hídrica que nós estamos atravessando desde o final de 2013 e 2014, algumas coisas afetam a vida do manancial, a vida do rio, que nos fornece água bruta para tratá-la e distribuir à população. Com a falta de chuvas e a redução do volume de água, da vazão de água do rio, quem conhece o Jaguari está tomado de aguapé. Os aguapés fecharam praticamente o espelho de água do Jaguari. Então, o que ocorreu na semana do Natal e do Ano Novo? Para o entendimento da população. Existe naturalmente na água de qualquer rio a presença de sais de ferro e de manganês. Outros, mas vou falar desses dois que foram, digamos, os causadores do transtorno que nós tivemos. Nós todos, eu sou bragantino, eu moro aqui, o que a população passa, eu passo também. Nós, da Sabesp, todo mundo que daqui passa. A presença desses sais, ele se decompõe naturalmente no rio através do que nós chamamos de oxidação, ou seja, a presença de oxigênio no dia a dia no rio vai naturalmente oxidando esses elementos e eles vão para o fundo do rio, inertes. O que acontece? Com a presença de aguapé, o impedimento da luz solar de entrar no rio, há um consumo, através da respiração, digamos, dessa planta, estou falando de uma forma bem genérica, tecnicamente tem mais detalhes do que eu estou falando. O rio não consegue oxidar o que naturalmente ele oxida de ferro e de manganês. O que aconteceu? A concentração se elevou e ela foi para a estação de tratamento. Não é uma coisa normal de ocorrer. Na estação de tratamento, a gente usa o cloro para fazer a desinfecção das bactérias, da água, matando as bactérias. Também para o processo de oxidação. Só que o cloro que nós colocamos para matar as bactérias, ele